Seja bem-vindo ao canal O Sentido de Ser. Meu nome é Wagner Faustino Fernandes. Eu sou terapeuta por formação, pela minha pós-graduação de Psicologia Positiva e Coaching, e escritor de 9 livros sobre comportamento humano e estados emocionais. Hoje, no vídeo da série e playlists Percepções do Comportamento, vamos falar um pouco sobre as pessoas incompreendidas. Afinal, elas são pessoas estranhas? Elas são pessoas que devem ser canceladas pela sociedade? Ou elas são pessoas que merecem seu espaço cativo no mundo? A gente vive um mundo em que tudo é rotulado, tudo é classificado, as pessoas olham sob o prisma conservador do passado, tudo é uma eterna dualidade em que as coisas, as circunstâncias, tudo que é existencial e material está em constante conflito, além da questão do radicalismo das pessoas de não aceitarem a opinião das outras e nunca pensarem em mudar suas próprias opiniões e visões sobre as coisas do mundo. Pessoas incompreendidas que vão contra tudo isso, elas são automaticamente canceladas pela sociedade. Eu posso citar exemplo disso na música, na política, na literatura. Lobão, por exemplo, na música. É um cara que compõe eximiamente rock, MPB, bossa nova, samba, mas quando ele foi colocar muito o lado cidadão e eleitor dele à tona, ele não agradou nem gregos e nem troianos e foi cancelado pelo público brasileiro. Ciro Gomes, político brasileiro, e que muitas vezes foi chamado como a terceira via do Brasil. De todos os presidenciáveis das últimas eleições, o Ciro Gomes era o único que tinha um projeto de governo definido e sólido. Só que como ele era muito bocudo, falava muito o que pensava sem medir as consequências, foi cancelado da política, foi cancelado e rejeitado pela sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira gosta de políticos carismáticos e não inteligentes. Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre, 2 escritores, um alemão, o outro francês. O primeiro falava muito sobre os instintos da natureza humana, e o segundo falava muito sobre o existencialismo do homem que vive a vida inteira à procura de sentido. Hoje eles são super reverenciados e cultuados na literatura mundial e por todas as cabeças pensantes do mundo. Mas na época deles, em que eles estavam vivos ainda, eles eram vistos de forma muito contraditória pela sociedade europeia. Poucos eram os que naquela época realmente entendiam aonde eles queriam chegar e o que eles queriam fazer as pessoas verem. Geralmente você ser incompreendido está muito relacionado a que as pessoas que te incompreendem justamente são as que estão mais perdidas, seja como ser humano, seja como cidadão, seja como mãe, pai, filho. Eu vou te dar um exemplo muito clássico. A mulher que tem obesidade e que não consegue se amar e se aceitar porque fica olhando a modelo magérrima da revista e querendo ser como ela. Então, uma pessoa assim, quando ela vê o amigo, quando ela vê a amiga exalando muito amor próprio, muita individualidade, muita aceitação e valorização de si mesmo, essa pessoa não consegue entrar na sintonia deste amigo, deste amiga que está em outro patamar da vida e muito mais esclarecido. E as pessoas acham que para tudo você tem que ter um time, você tem que ter o time de futebol que você torce, você tem que ter o partido político que você apoia, você tem que ter o sindicato, que é o que defende suas teses, suas causas, você tem que ter a igreja que te permite se conectar melhor com Deus. E eu fico perguntando, por que as pessoas precisam de todos esses aparatos? Por que as pessoas precisam de todos esses artifícios da materialidade? Ela não consegue curtir futebol por ela mesma, independente de defender um time e atacar todos os outros? Ela não consegue votar no candidato que ela acha melhor, independente de qual partido ele pertence? Ela não consegue lutar pelas suas convicções sem precisar em tudo se apoiar em classes sindicalistas? Ela não consegue entender o que ela procura de Deus por ela mesma sem precisar de um padre, de um pastor, de um monge dizendo o que fazer ou não fazer? E é no meio desse mundo de pessoas perdidas que existem os chamados incompreendidos. Mas, na verdade, os incompreendidos, eles estão num patamar de consciência, num patamar de liberdade muito maior
do que de toda essa horda que está perdida nos seus fantasmas e nos seus demônios. Então, quando você vê uma pessoa que é muito diferente de tudo que você pensa, de tudo que você faz, mesmo que naturalmente você sinta uma rejeição ou ojeriza essa pessoa, pode ter certeza que nela tem alguma coisa que você nunca percebeu na vida, alguma coisa que você nunca pensou e uma coisa que você nunca falou para absolutamente ninguém. E essa eterna guerra entre normais e incompreendidos mostra assim a intolerância do ser humano, o quanto o ser humano exclui, cancela e rejeita por completo aquele que se recusa a se enquadrar em padrões ultrapassados, padrões conservadores, padrões metódicos ou analíticos demais. Essa foi nossa orientação, nossa mensagem, nossa percepção comportamental entre os ditos incompreendidos e os ditos normais. Aqui abaixo você vai ver na descrição 3 links. O primeiro é sobre o meu catálogo de livros. Eu tenho 9 livros escritos, 2 de poesia, 2 de romance, 2 de autobiografia, 1 de contos e 2 de desenvolvimento pessoal. Todos eles versam sobre comportamento humano, sobre entendimento de estados emocionais para transformação e significação de vida. No segundo link abaixo é acesso para um curso online meu chamado Sou Minha Melhor Versão. Esse curso é com base na minha formação terapêutica como terapeuta e ele fala muito de inteligência emocional aplicada no dia a dia. Todo mundo precisa saber gerir suas emoções, todo mundo precisa saber compreender suas emoções. Isso por si só já deixa este curso como mais do que necessário e essencial. E o terceiro link é meu Instagram, em que eu divulgo minhas obras literárias mais profundamente do que somente o que eu falo em vídeos do YouTube. Lá no Instagram tem trechos das obras, sinopses das obras, conceitualidade do que cada obra quer trazer ao público. E você também vê um pouco também do Wagner, colunista, que escreve em colunas de 2 revistas, a Hoffman e Terra Magazine e a Bruma e Linhas. Desejo para você um ótimo domingo, uma semana de muita paz, luz, harmonia e amor. Um grande abraço a você e até a próxima.